O segredo de Eric Clapton abala os alicerces da amizade, com George Harrison. Numa reviravolta surpreendente que reescreve a história do rock, o lendário guitarrista Eric Clapton desenterrou uma verdade oculta sobre sua profunda amizade com o icônico George Harrison dos Beatles. Uma revelação que não só redefine o vínculo entre eles, mas também lança uma nova luz sobre o lado mais turbulento e apaixonado de suas vidas. A amizade de Clapton e Harrison era realmente inabalável. Ou havia segredos ainda mais profundos à espreita nos bastidores? Por décadas, a relação entre Eric Clapton e George Harrison tem sido sinônimo de irmandade musical e pessoal, forjada nos primórdios do rock and roll. A conexão deles remonta a dezembro de 1964, quando a banda de Clapton, The Yardbirds, abriu para os Beatles no Hammersmith Odeon. Foi lá, em meio ao fervor da Beatlemania, que Clapton e Harrison se encontraram pela primeira vez. Um encontro que acendeu uma faísca instantânea, transformando-se em uma amizade que desafiaria o tempo e a fama. A influência de Clapton no universo Beatle foi tão significativa que, segundo o próprio John Lennon, ele chegou a ser considerado um possível substituto para George Harrison durante uma de suas ausências temporárias. Embora essa substituição nunca tenha se concretizado, Clapton deixou uma marca indelével, especialmente com seu inesquecível solo de guitarra em While My Guitar Gently Weeps, do álbum branco dos Beatles, uma contribuição que imortalizou seu talento ao lado da maior banda do mundo. Um triângulo amoroso que fez história. Mas a intensidade da amizade deles transcendeu os estúdios de gravação. Compartilhavam não apenas a paixão pela guitarra, mas também uma maneira semelhante de navegar pelo mundo vertiginoso do sucesso do rock. No entanto, um elemento inesperado e explosivo se interpôs no caminho deles. Pattie Boyd. No auge da Beatlemania, em 1966, George Harrison se casou com a deslumbrante modelo Pattie Boyd, que rapidamente se tornou uma musa para algumas das baladas de amor mais comoventes da história, incluindo a imortal Something, de Harrison. Mas a sombra da infidelidade e da insegurança começou a obscurecer o idílio deles. Foi nesse clima de turbulência que o amor não correspondido de Eric Clapton por Pattie Boyd se acendeu com uma intensidade avassaladora. Preso a uma paixão proibida pela esposa de seu melhor amigo, Clapton canalizou sua angústia na música, dando vida à icônica Layla, uma efusão apaixonada de seus sentimentos, e mais tarde, a melancólica Wonderful Tonight, consolidando o status de Boyd como uma das musas mais célebres do rock. Finalmente, em 1977, Pattie Boyd deixou George Harrison e pouco depois se casou com Eric Clapton. Mas o que prometia ser um final feliz para esse romance emaranhado se tornou um novo capítulo de drama. As Sombras de Wonderful Tonight, um relato cru de amor e excesso. Em suas memórias, Wonderful Tonight, Pattie Boyd oferece um olhar íntimo e às vezes doloroso sobre sua vida como musa de dois titãs do rock. O que a princípio parecia um conto de fadas, logo revela as facetas mais sombrias do estilo de vida desenfreado dos anos 60 e 70. Boyd narra momentos de êxtase e alegria, mas também confessa as profundas feridas emocionais e os desafios que enfrentou. Em uma passagem particularmente impactante, Boyd descreve uma cena em que se encontra tremendo na cama, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sentindo-se uma completa e absoluta tola após um incidente traumático com Eric Clapton. Essas revelações que Boyd manteve em silêncio por 40 anos desvendam uma verdade mais complexa e dolorosa por trás da música e do talento lendário. A fama, o excesso e a criatividade, às vezes, podem abrir a porta para comportamentos destrutivos. O casamento de Boyd com George Harrison, iniciado em janeiro de 1966, começou com um esplendor de amor e atenção.
Harrison, atencioso e afetuoso, ligava e escrevia para ela constantemente durante suas turnês. Juntos, desfrutaram de férias exóticas e festas exclusivas, e Boyd saboreava sua vida como uma jovem modelo casada com um Beatle na efervescente Londres. No entanto, as sombras da infidelidade de Harrison e a crescente insegurança de Boyd começaram a pairar sobre a felicidade deles. Apesar do turbilhão emocional que viveram, e apesar de Pattie Boyd ter se casado com Eric Clapton, a amizade entre Harrison e Clapton, de alguma forma, perdurou até o fim da vida de George. Um testemunho da resiliência de um vínculo que desafiou as convenções e os limites do coração. Drama no Éden. A verdade sombria. Por trás do triângulo amoroso de George, Eric e Pattie. O que começou como um idílico conto de fadas para Pattie Boyd, a musa imortalizada por dois dos maiores roqueiros da história, transformou-se em um labirinto de paixão, traição e desespero. Novos detalhes emergidos das memórias de Boyd lançam uma luz crua e sem precedentes sobre o turbulento casamento com George Harrison e a perseguição obsessiva de Eric Clapton, revelando um drama que poucos imaginavam por trás da música lendária. O casamento de George Harrison e Pattie Boyd, celebrado em 1966, parecia uma estampa de felicidade na vibrante Londres da época. George, um Beatle no topo do mundo, era atencioso e carinhoso, enchendo Pattie de ligações e cartas em suas turnês. Juntos, viveram a euforia de férias exóticas e festas exclusivas. Mas o idílio, como se revela agora, estava destinado a desmoronar. A sombra de Krishna e a fratura espiritual. O ponto de virada chegou em 1968, após uma viagem à Índia que transformou George. Imerso na meditação e na figura de Krishna, Harrison surpreendeu Pattie com uma declaração que gelou seu sangue. Queria viver como Krishna, cercado de concubinas jovens e sem limites para seu apetite. À medida que George se aprofundava em suas práticas espirituais, tornava-se distante, irascível e a ignorava com frequência, mergulhando Pattie em um abismo de isolamento e depressão. A traição se manifestou das maneiras mais cruéis. Na manhã de Ano Novo de 1969, Pattie e George voltaram para casa para encontrar a ex-namorada francesa de Eric Clapton, que havia sido expulsa pelo próprio Clapton, instalada em seu lar. A mulher se aproximou perigosamente de George, desencadeando a fúria de Pattie. Ao confrontá-lo, George a desconsiderou, acusando-a de paranoica. Devastada, Boyd fugiu, buscando refúgio com amigos. Embora George a tenha ligado 6 dias depois para dizer que a mulher havia ido embora e ele tenha retornado, a ferida da traição já estava feita. Enquanto isso, em outro canto do universo Beatle, um drama similar se desenrolava. Pattie relata como Jane Asher, a então namorada de Paul McCartney, voltou inesperadamente de Nova York para encontrar Paul com outra mulher. Asher, sem hesitar, tomou as rédeas. Trouxe sua mãe e esvaziou seu apartamento de todos os seus pertences, deixando Paul para trás. O comportamento de George se tornou ainda mais errático. Começou a usar sândalo para atrair outras mulheres, algo impensável antes. Passava noites inteiras nos escritórios da Apple, sempre cercado de mulheres bonitas, às vezes sem sequer voltar para casa. Cada vez que Pattie o questionava, ele negava qualquer mau comportamento e a acusava de ser irrazoável, desconfiada e desagradável. Pattie se sentia impotente, cada vez mais excluída da vida de seu marido. A busca de si mesma, além da fama. Para não sucumbir ao desespero, Pattie encontrou consolo em novas atividades. Retomou sua carreira de modelo com mais força, conseguindo um destacado artigo de 5 páginas na revista italiana Vogue, ao lado da icônica Twiggy. Também se dedicou à fotografia com uma câmera que George havia lhe dado de presente e se aventurou em um pequeno negócio de antiguidades com sua irmã Jenny,
casada com Mick Fleetwood. Sua loja na Kings Road, especializada em Art Nouveau, foi chamada de Juniper, em homenagem à canção de Donovan Jennifer Juniper, escrita para Jenny durante sua viagem à Índia. Mas mesmo em sua busca por independência, o destino teceu um novo fio em sua complicada vida: o perigoso romance clandestino. Quando o amigo vira amante. Foi nesse período que outro músico, um amigo próximo de George, começou a frequentar sua casa com uma insistência incomum: Eric Clapton. Patty, embora achasse Eric cativante no palco, pessoalmente era tímido e reservado. Clapton estava saindo com a modelo francesa Charlotte, que mais tarde seria a namorada de Jimmy Page e mãe de seu primeiro filho, mas seus olhos, Patty não pôde deixar de notar, estavam fixos nela. Abandonada pela crescente distância de George, Patty se sentiu lisonjeada pela atenção de Eric. Ele elogiava sua culinária, buscava sentar-se ao lado dela e a olhava com a intensidade que George já não lhe oferecia. Embora Eric tenha começado a sair com Paula, a irmã mais nova de Patty, e ela tenha se mudado com ele, era evidente que os sentimentos de Eric por Patty não haviam diminuído. Um dia depois que George e Patty se mudaram para Friar Park, Patty recebeu uma carta urgente endereçada a Patty Harrison. Dentro, uma pequena nota escrita em letra minúscula expressava emoções profundas, assinada simplesmente "Todo meu amor é". Patty, pensando que era de um fã enlouquecido, até a mostrou a George e seus amigos. Mas mais tarde, naquela noite, Eric ligou, revelando que a carta era dele e confirmando seus verdadeiros sentimentos por ela. No início, a relação deles se manteve platônica. Eric comprou-lhe uns jeans boca de sino durante um dos encontros, mas a tensão crescia. Um dia, Eric a levou ao apartamento de um amigo para tocar uma canção que havia escrito: Leila. A canção, inspirada em seu amor não correspondido por ela, deixou Patty sem fôlego. Ela a descreveu como a peça musical mais poderosa e comovente que jamais havia escutado. Eric a reproduziu uma e outra vez, observando atentamente sua reação. O peso emocional da canção a dominou, e apesar de seus temores de que todos soubessem que se tratava dela, ela não pôde mais resistir a ele. O clímax chegou uma noite em uma festa. George os encontrou no jardim. "O que está acontecendo?" Zrenia perguntou George. Eric, incapaz de esconder mais seus sentimentos, soltou uma confissão explosiva. "Tenho que te dizer, cara, que estou apaixonado pela sua esposa." Horrorizada, Patty foi embora com George, mas isso não deteve Eric. Obsessivo, Clapton continuou aparecendo em sua casa sempre que George estava fora, suplicando-lhe que fugisse com ele. Em um momento, Eric chegou a ameaçar cair em um abismo de drogas se ela não deixasse George. Fiel à sua palavra, Eric afundou em um estupor alimentado por substâncias durante escândalo e traição. A verdadeira história do turbulento triângulo amoroso de George, Eric e Patty vem à tona. O que a imprensa rosa da época mal sussurrou, agora emerge com a força de um furacão. A musa que inspirou algumas das canções mais icônicas do rock, Pattie Boyd, rompe seu silêncio e revela o devastador emaranhado de infidelidades, obsessões e desilusões que marcaram sua vida junto a dois gigantes da música, George Harrison e Eric Clapton. Um relato que não só desvenda o mito, mas expõe a crua realidade de um triângulo amoroso que marcou uma era. A relação entre George Harrison e Pattie Boyd, que alguma vez pareceu inquebrantável, começou a rachar sob o peso das novas iluminações de George. Após uma viagem à Índia, em 1968, submerso na meditação e na figura de Krishna, Harrison surpreendeu Pattie com uma declaração que congelou seu coração. Queria viver como Krishna, rodeado de concubinas jovens, sem nenhuma mulher fora de seus limites.
À medida que George se aprofundava em suas práticas espirituais, tornava-se distante e colérico, cantando incessantemente e se afastando de Patty, deixando-a em um abismo de isolamento e profunda depressão. Enganos e desencanto. As punhaladas ocultas. As infidelidades de George não demoraram a se manifestar de formas cada vez mais dolorosas. Em 1973, George e Patty planejaram umas férias em Portugal, mas no dia anterior à partida, George afirmou sentir-se indisposto e pediu a Patty que cancelasse a viagem. O que Patty não sabia é que, enquanto ela se dirigia às Bahamas com amigos, George voava em segredo para a Espanha com Chrissy Wood, a esposa de Ronnie Wood, para um encontro com Salvador Dalí. Quando Patty o confrontou, George desconsiderou suas preocupações, acusando-a de paranoica. Surpreendentemente, Ronnie Wood não pareceu se importar com a aventura de sua esposa. Inclusive achou divertido que tivessem ido ver Dalí juntos. Apesar de tudo, Ronnie e Patty manteriam uma amizade para toda a vida. Mas a gota d'água para Patty foi a descoberta do romance de George com Maureen Starkey, a esposa de Ringo Starr. Maureen e Patty haviam sido amigas íntimas durante os anos dos Beatles, o que tornou essa traição ainda mais dolorosa. Após um fim de semana visitando sua mãe, Patty voltou para casa para encontrar fotografias que confirmavam a aventura. Maureen havia estado ficando em sua casa e inclusive usava um colar que George havia lhe dado de presente. Uma noite, Patty encontrou George e Maureen trancados juntos em um quarto. Batidas na porta. Silêncio. George apenas riu. Quando finalmente saiu, afirmou que Maureen simplesmente estava cansada e deitada. Farta, Patty tirou a bandeira do ON de George e a substituiu por uma bandeira de caveiras, sentindo uma breve, mas satisfatória sensação de rebeldia. Maureen continuava aparecendo em sua casa a altas horas da noite, alegando que estava ali para ouvir George tocar no estúdio. Uma manhã, com Maureen ainda presente, Patty lhe perguntou pelos seus filhos e a confrontou sobre suas ações. A resposta de Maureen foi fria e evasiva. Enfurecida, frustrada, Patty ligou para Ringo para informá-lo do que estava acontecendo. Ringo, ao saber do comportamento de sua esposa, explodiu em cólera. A perseguição de Clapton. Um amor proibido. Em meio a esse turbilhão de traição e desamor, Eric Clapton continuou sua incessante perseguição a Patty. Ela se sentia não amada e traída por George, que desconsiderava qualquer acusação de aventura, chamando-a de paranoica e louca. A comunicação com George se tornou insustentável, e Patty sentia que queria pôr fim ao seu casamento, mas não se atrevia a dizê-lo abertamente. A véspera de Ano Novo de 1974 foi o ponto de ruptura. Enquanto se preparavam para ir a uma festa com um amigo de George, Patty percebeu que havia esquecido algo dentro. Ao retornar ao carro, George e seu amigo já haviam ido embora sem ela. Decidida, Patty dirigiu através de uma densa névoa e passou a véspera de Ano Novo com estranhos pelo caminho. Quando finalmente chegou à festa, George, com uma frieza desarmante, soltou: "Vamos nos divorciar este ano." Ringo, tentando animá-la, ofereceu-lhe um trabalho fotografando-o enquanto interpretava Merlin, o mago, em Filho de Drácula, uma comédia musical de Harry Nilsson. No entanto, as coisas tomaram outro rumo sombrio em um jantar na casa de Ringo, quando George declarou abertamente na frente de seus amigos que estava apaixonado pela esposa de Ringo. Ringo, desolado, não parava de repetir: "Nada é real." Apesar da humilhação pública, Patty não abandonou George imediatamente. Ela tingiu o cabelo de vermelho, um gesto de rebeldia silenciosa, mas permaneceu no casamento. Pouco depois, um dia, Patty voltou para casa e encontrou George, Eric Clapton e Pete Townshend em uma profunda conversa.
Eric, mais uma vez, a chamou de lado e implorou que ela deixasse George por ele. Semanas depois, Patty finalmente disse a George que iria embora naquela noite. George se deitou com ela e pediu que não fosse, mas já era tarde demais para Patty. Pouco depois, ela se juntou a Eric na turnê, parando ao lado do palco e observando a multidão explodir quando ele tocava o riff inicial de Laila. A dura realidade da turnê. Do conto de fadas ao caos. O que começou como um conto de fadas romântico na estrada, logo revelou a dura realidade da vida em turnê. Patty se viu vivendo sem malas, movendo-se entre hotéis e aeroportos, indo dormir tarde apenas para acordar e repetir o ciclo. Eric lidava com a pressão bebendo e ela, para seu pesar, acabou se juntando a ele. Uma noite, entrou em um quarto de hotel e encontrou Eric e outro homem sozinhos com strippers. Quando ela explodiu, Eric culpou o amigo. Essas descobertas decepcionantes se tornaram algo habitual em sua vida. Mais tarde, quando voltou a Friar Park para recolher seus pertences de George, ele agiu doce e triste, fazendo-a sentir-se culpada e questionar se havia tomado a decisão correta ao deixá-lo. À medida que passava o tempo com Eric, Patty começou a compará-lo com George. Ambos haviam crescido na classe trabalhadora, mas George vinha de uma família muito... A musa imortalizada em Hinos do Rock, Patty Boyd, desvenda as sombras por trás do aparente conto de fadas de sua vida. Em um relato que comove, Boyd revela os segredos, as infidelidades e as profundas feridas emocionais que marcaram seus casamentos com George Harrison e Eric Clapton, pintando um quadro de desilusão e resiliência no coração do rock and roll. Enquanto George Harrison vinha de uma família humilde, mas amorosa, a educação de Eric Clapton foi um emaranhado de segredos e confusão. Criado acreditando que sua mãe era sua irmã, uma jovem de 16 anos que o concebeu com um homem casado da Força Aérea Canadense, Eric viveu anos sob o engano de que sua avó era sua verdadeira mãe. Quando finalmente a verdade lhe foi revelada, o jovem Eric ficou confuso e inquieto, uma ferida que, sem dúvida, forjaria grande parte de sua personalidade adulta. A família de Patty, por sua vez, adorava George, que os tratava com gentileza e respeito. Eric, no entanto, era mais rústico, e a família de Patty nunca o acolheu da mesma forma. Socialmente, George desfrutava de jantares e reuniões. Eric, por outro lado, era mais antissocial, a menos que tivesse bebido. Costumava levantar-se da mesa depois de comer para assistir televisão ou tocar guitarra, deixando os outros terminarem suas refeições. Enquanto George era organizado, Eric deixava roupas e pertences espalhados pelo chão. Mesmo no Natal, as diferenças se tornaram evidentes. George apareceu sem avisar, surpreso ao encontrar Patty comendo carne novamente, depois de anos de estrito vegetarianismo juntos. Apesar do desconforto, passaram um tempo agradável, deixando claro que George se sentira sozinho e provavelmente por isso havia ido até ela em busca de companhia. O inferno do alcoolismo e a realidade desoladora. Com Eric, as festas e o consumo excessivo de álcool se tornaram a norma. Uma noite, enquanto Patty se preparava para uma festa, Eric tocava a guitarra. Quando finalmente ela entrou no quarto, ele lhe interpretou a primeira linha de Wonderful Tonight. Por um tempo, viveram em uma bolha de aparente felicidade, profundamente apaixonados. Mas a bebida de Eric logo saiu do controle, provocando-lhe brutais ataques de abstinência alcoólica. Quando Eric voltou de turnê, decidiu proibir a presença de esposas e namoradas, deixando Patty sozinha em casa, uma rotina que se tornaria habitual. Para se manter ocupada, ela fez amizade com um par de modelos gêmeas. Uma manhã, depois que uma das modelos havia passado a noite na casa de Patty, esta acordou para descobrir que a modelo e Eric tinham saído para fazer compras juntos.
Quando retornou para casa mais tarde, os encontrou confortavelmente sentados no sofá. Surpresa, perguntou o que estava acontecendo. Um Eric bêbado respondeu: "Não vê que estamos tendo uma conversa muito intensa e íntima aqui?" Quando ela lhe perguntou por quê, ele respondeu com uma crueldade gélida: "Porque estou apaixonado por esta garota. Vá embora e nos deixe em paz. Apenas vá." Atordoada e sem saber o que dizer, Patty recordou imediatamente a vez em que George a havia humilhado com a garota francesa depois da festa de Ano Novo. Subiu as escadas em estado de choque, sentou-se na cama e as lágrimas correram pelo seu rosto enquanto uma devastadora compreensão a dominava. Abri mão de George por isso. Ela fugiu e foi para a casa de sua irmã Jenny, que também havia deixado Mick Fleetwood e retornado à Inglaterra com suas filhas. Patty encontrou consolo em Jenny pensando: "Graças a Deus tenho Jenny." Um par de dias depois, ligou para Eric para dizer que tiraria um tempo. Eric respondeu com indiferença: "Patty, precisamos de uma pausa", admitindo que sua amiga ainda estava ali. Dito isso, Patty fez as malas e foi embora por várias semanas, ficando na casa de um amigo em Los Angeles, decidida a não voltar com Eric. Um casamento baseado em uma aposta. O último desencanto. Enquanto Patty refletia sobre sua vida em Los Angeles, uma manhã, uma amiga lhe disse que Eric a havia ligado no meio da noite, querendo se casar com ela imediatamente, na terça-feira, pouco antes de sua próxima turnê em Tucson, Arizona. Ela, inexplicavelmente, aceitou. Eles se apressaram para preparar o casamento de última hora, com apenas 3 dias para planejar, e somente sua irmã e alguns amigos compareceram. Mas a cruel verdade não demorou a se revelar. Na terça-feira após o casamento, Patty descobriu que todo o casamento havia sido provocado por uma aposta entre Eric e um amigo. O amigo havia apostado que poderia publicar a foto de Eric no jornal, e como parte do plano, ligou para os jornais para anunciar um casamento falso. A notícia já estava em todos os jornais ingleses antes que Patty soubesse, enquanto ainda estava em Los Angeles. Após o casamento, ela foi em turnê com Eric e pareciam felizes até menos de uma semana depois, quando Eric lhe disse para fazer as malas e ir para casa. Logo soube que a modelo com quem Eric estava tendo um caso havia retornado e se hospedado no mesmo hotel onde estavam. Embora a equipe finalmente tenha conseguido se livrar da mulher, as coisas já haviam mudado drasticamente. A outra mulher apareceria várias vezes ao longo de seu casamento, servindo como um lembrete constante da traição de Eric. No entanto, apesar de tudo, Patty permaneceu no casamento. Eric e Patty planejaram uma grande recepção de casamento em sua casa, à qual muitos de seus amigos músicos compareceram, incluindo todos os Beatles, exceto John Lennon, que mais tarde disse que teria vindo se soubesse. Foi considerado o mais próximo de uma reunião dos Beatles. Eric levantou a proibição de que suas esposas e namoradas o acompanhassem na turnê, mas Patty decidiu não acompanhá-lo a Milão. Uma noite depois da turnê, Eric a convidou para jantar, o que a ela pareceu um gesto romântico. No entanto, o anfitrião a surpreendeu ao revelar-lhe: a vida de Patty Boyd, a musa que inspirou 2 dos maiores ícones do rock, Eric Clapton e George Harrison, tem sido um turbilhão de amor, traição e desilusão. Agora, em um relato cru e profundamente pessoal, Boyd revela o doloroso capítulo final de seu casamento com Clapton, marcado por uma infidelidade devastadora e a busca desesperada por uma família. O que parecia uma noite romântica, um jantar entre Eric e Patty após uma tour, transformou-se em uma punhalada no coração. Eric, com uma frieza desarmante, confessou a Patty que havia conhecido outra mulher em Milão e que acreditava estar também apaixonado por ela. Seu nome, Lori Del Santo. A revelação devastou Patty, especialmente porque naquele momento estavam se submetendo a tratamentos de fertilização in vitro, FIV,
em uma tentativa desesperada por conceber um filho. Tudo o que ela ansiava era uma família. Ela fingiu que a situação não existia, tentando continuar sendo a esposa carinhosa. No entanto, pouco antes do Natal, Eric soltou outra bomba. Lori estava grávida. Esta notícia esmagou ainda mais Patty. Eric falava com deslumbrante entusiasmo de como Lori era linda e de como suas fotografias eram ótimas, aparentemente alheio ao fato de que a própria Patty era uma fotógrafa iniciante. Isso foi sentido como o golpe final em seu casamento, mas ela, por razões inexplicáveis, ainda permaneceu ao seu lado por mais um tempo. A desesperação da maternidade e o abismo da solidão. Quando o nascimento de Lori era iminente, Patty foi morar com uma amiga no sul da França. Eric ligou para dizer que seu filho, Connor, havia nascido e, mais uma vez, esperava que ela se sentisse feliz por ele, apesar de sua própria incapacidade de conceber. Rodeada de amigas grávidas ou com filhos, Patty sentiu que nunca poderia ter um filho próprio. Tinha 42 anos, seu casamento desmoronava e, pela primeira vez, permitiu-se chorar incontrolavelmente. Durante sua estadia na França, Bill Wyman, o baixista dos Rolling Stones, que morava perto, chegou à casa em busca de refúgio. Os paparazzi rodeavam sua casa depois que se soube que ele estava em um relacionamento com uma jovem que havia conhecido quando ela tinha apenas 14 anos. Bill ficou com elas por 10 dias, transformando seus problemas em risadas com suas histórias e proporcionando-lhes uma alegria muito necessária. O descanso ajudou Patty a se sentir mais forte, e ela regressou à casa decidida a se manter ocupada. Enquanto isso, Eric havia voltado a beber e teve a descabida ideia de que Patty o ajudasse a criar Connor. Desesperada para ter um filho, Patty inicialmente aceitou e continuou com os tratamentos de FIV, mas suas tentativas nunca resultaram em gravidez. Cada vez que Eric visitava Milão para ver Connor, a dor de não poder conceber se intensificava para Patty. Finalmente, a angústia se tornou insuportável e ela anunciou que queria o divórcio. O estouro final e o renascer de Patty. Na manhã de seu aniversário de 43 anos, enquanto ainda viviam na mesma casa, mas dormiam em quartos separados, Eric invadiu seu quarto furioso. Ele a acusou de ser uma esposa negligente por se recusar a deitar com ele e jogou seus pertences pela janela. Patty, deixando tudo para trás, ficou com amigos até conseguir se mudar para um pequeno apartamento. Precisando de dinheiro para recomeçar, entrou em contato com os gerentes de Eric, que a ajudaram a conseguir um lugar para morar. Sentindo-se perdida e sem confiança, Patty lutou para encontrar direção. Chorava pelas coisas mais pequenas, percebendo que não tinha carreira nem renda. Desesperada para encontrar trabalho, procurou velhos amigos, mas nenhum tinha nada a oferecer. Para enfrentar sua dor, dedicou-se a se manter ocupada, experimentou vários cursos e finalmente regressou à sua paixão pela fotografia. Tirou aulas, assistiu a palestras e se juntou à Royal Photographic Society, reconstruindo pouco a pouco uma carreira. Logo começou a conseguir trabalho em revistas, começando a reconstruir sua vida após o caos de seu casamento. Finalmente, Patty estabeleceu uma relação com um velho amigo, Rod, que era diferente tanto de George quanto de Eric. Pela primeira vez, teve que viver de forma independente, aprendendo a fazer coisas que nunca antes havia tido que fazer. Já não era modelo nem esposa de um músico, mas sim se reinventou, contando com o apoio incondicional de familiares e amigos. Apesar de toda a dor, Patty manteve-se amigável com seus ex-maridos e até os perdoou. De vez em quando, Eric a convidava para almoçar e uma vez lhe pediu para conhecer Connor. Quando Eric a chamou mais tarde para contar a devastadora notícia da morte de Connor, um trágico acidente que marcaria para sempre Clapton e o inspiraria a escrever Tears in Heaven,
Ela temeu por seu bem-estar e se preocupou que ele pudesse voltar a beber ou consumir substâncias. Eric, além disso, finalmente revelou que havia tido outra filha com outra mulher durante seu casamento. Ao refletir sobre sua vida, Patty admitiu que, se pudesse fazer as coisas de maneira diferente, teria se defendido mais. Desejava ter reagido como Jane Asher quando surpreendeu Paul com outra mulher e se mudou imediatamente. Arrependeu-se de não ter exigido que George expulsasse as outras mulheres de sua casa. No entanto, também se deu conta de que não teria deixado George por Eric se soubesse como as coisas terminariam, teria lutado mais por seu casamento. Patty reconheceu como sua autoestima havia diminuído com cada infidelidade e explosão de embriaguez. Viu um padrão de abandono em sua vida que remontava à sua infância, quando seus pais a abandonaram para se criar em um internato no Quênia. Por outro lado, descobriu a tranquilidade através da introspecção e da autoconsciência. Depois de finalmente adquirir a capacidade de se aceitar, Patty comentou que estava mais feliz do que nunca. George e Eric, apesar de seus emaranhados românticos e da profunda dor causada, continuaram sendo amigos enquanto tocavam música juntos. A história de Patty Boyd é um testemunho da força do espírito humano diante da adversidade. Um relato que nos lembra que, mesmo no caos da fama e da paixão, a busca da paz interior e da autoaceitação é o verdadeiro caminho para a felicidade. Na tumultuosa história do rock and roll, poucas amizades suportaram as provas do tempo, do amor e da traição como a de Eric Clapton e George Harrison. Um laço que, contra todas as probabilidades, não só sobreviveu a um explosivo triângulo amoroso, mas se fortaleceu nas chamas da adversidade, deixando um legado indelével na música e no coração de seus milhões de seguidores. Desde a segunda metade da década de 1960, à medida que suas carreiras decolavam, Clapton e Harrison forjaram uma conexão profunda, não apenas como colegas musicais que frequentemente compunham e gravavam juntos, mas como almas gêmeas. Sua admiração mútua pelas habilidades um do outro serviu como a pedra angular de uma relação que desafiaria o inimaginável. Harrison, com seu foco lírico e influenciado pela música indiana, e Clapton, conhecido por seus solos de guitarra carregados de blues, esculpiram seus próprios nichos no universo da guitarra. Apesar de serem dois dos guitarristas mais respeitados do mundo, seus estilos complementares lhes permitiram evitar uma competição profissional aberta, optando em vez disso pela colaboração e apoio mútuo. O coração em jogo. Patty Boyd, a musa dividida. Mas no epicentro desta amizade vibrante, uma figura deslumbrante capturou os corações de ambos. Patty Boyd. Casada com Harrison em 1966, Boyd tornou-se quase imediatamente o objeto da ardente devoção de Clapton. Dados os emaranhados pessoais que tiveram que atravessar, é assombroso como a amizade deles conseguiu superar esses obstáculos. Mesmo depois que Boyd se mudou para viver com Clapton, a relação entre os dois titãs do rock se manteve forte. O senso de humor e a honestidade inabalável de Harrison agiram como uma cola, mantendo unida uma conexão que muitos teriam dado por perdida. O vínculo entre George e Eric perdurou não apenas durante toda a vida, mas, de forma comovente, transcendeu a morte. Após o falecimento de Harrison em 2001, Eric Clapton, com o coração partido, mas com o espírito de seu amigo como guia, organizou um tributo épico. A homenagem definitiva, um adeus musical e eterno. Exatamente um ano após a morte de Harrison, em novembro de 2002, o Royal Albert Hall de Londres foi palco de um evento histórico, o Concerto para George. Uma homenagem comovente que não só celebrou a vida de Harrison, mas também sua música e sua imensurável influência. Olivia Harrison, a viúva de George, recordou o momento em que Clapton a procurou com a ideia do monumento.
Senti-me aliviada e confiante ao mesmo tempo, confessou. E não era para menos, pois Clapton possuía um laço tão profundo com George que seu envolvimento garantia uma despedida apropriada, refletindo a notável e complexa relação que existia entre dois dos personagens mais reconhecidos da música rock. A história da amizade de Clapton e Harrison é, em essência, uma saga de intensa adoração, competição saudável e um respeito mútuo inabalável. Entrelaçada com o apogeu da Beatlemania na década de 1960, sua relação se cimentou em um amor compartilhado por tocar guitarra. Foi através dessa paixão mútua que Clapton, então uma estrela em ascensão com The Yardbirds e Cream, conheceu Harrison. Apesar das diferenças em suas abordagens musicais, Harrison mais lírico e influenciado pela música indiana, Clapton mais arraigado no blues, souberam forjar seu próprio nicho sem cair em uma competição destrutiva. O falecimento de Harrison em 2001 marcou o fim de uma era, mas seu legado como grande músico e buscador espiritual perdurará para as gerações vindouras. O concerto para George, orquestrado por Eric Clapton, não só serviu como uma manifestação da profunda adoração de Clapton por Harrison, mas também como uma demonstração da conexão íntima que ambos desfrutavam. Os altos e baixos de sua relação, postos à prova pelo amor, pelas lutas pessoais e pelo passar do tempo, não os dissuadiram de manter sua conexão. Como resultado, deixaram um impacto indelével no mundo da música e continuam inspirando gerações de fãs e músicos de todo o mundo. Até o dia de hoje, Clapton continua prestando homenagem a Harrison em seus shows, demonstrando que sua conexão perdurou apesar dos desafios que enfrentaram em sua vida pessoal e profissional. A relação entre Clapton e Harrison serve como um potente lembrete da complexidade inerente às conexões humanas. Essas conexões se caracterizam pelo entrelaçamento do amor, do respeito e da música, capazes de suportar até mesmo os obstáculos mais desafiadores que a vida lhes possa apresentar. Os fãs de todo o mundo continuam encontrando inspiração e ressonância em sua música, que primeiro foi influenciada por seu profundo amor e depois por uma amizade que desafiou todas as probabilidades. O que você pensa sobre a recente revelação de Clapton sobre Harrison? A incrível resiliência dessa amizade icônica te surpreende? Conte-nos o que você pensa nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias incríveis por trás da música.